noite, irmãos e irmãs. Sejam todos mais uma vez bem-vindos à nossa casa. Na noite de hoje, então, a nossa exposição doutrinária, dando continuidade aos estudos do Evangelho, que têm sido feitas esses estudos por todos os palestrantes nas últimas exposições. Temos hoje o tema Motivos de Resignação, que é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi proposta, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como nós sabemos, é a terceira obra da codificação kardeciana, em que constam, e ali está o registro, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Especificamente no capítulo 5, o título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E no item, os motivos de resignação, que é o item que nós estudaremos hoje juntos, temos a seguinte explicação: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Aqui nós já começamos a entender um pouco da mensagem que Jesus nos deixou no Sermão da Montanha. Por que os aflitos deverão ser considerados bem-aventurados? Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. E que futuro é esse? É a vida espiritual. Porque quando nós falamos em dívidas, e o texto fala em dívidas, que dívidas são essas? São nossas faltas, erros do passado, que nós temos então, de acordo com a lei de ação e reação, nós temos que expiar esses erros, expiar essas faltas. E por isso então se fala em dívida. E por isso que também nesse mês já estudamos as causas anteriores das aflições. Anteriores porque das vidas passadas. Então, se nós não conseguimos encontrar uma causa atual nesta encarnação para os nossos problemas, para os nossos infortúnios, certamente temos então uma causa anterior, uma dívida do passado, que nós mais cedo ou mais tarde deveremos resgatar. E Deus então nos permite, nos possibilita que nós resgatemos essas faltas por meio da experiência na Terra, por meio da encarnação. E por isso que Kardec nos explica que devemos estar felizes quando sofremos, quando passamos por dificuldades. Porque sem as dificuldades não haveria mérito. E porque essa é uma oportunidade que Deus, em sua misericórdia, nos concede, para que possamos resgatar os nossos débitos e entrarmos em harmonia com a lei universal, que foi quebrada por alguma ação ruim que nós fizemos no passado. E aqui também, nós estudamos hoje no Livro dos Espíritos, com os nossos irmãos Alvanir e Ney, os atributos da divindade. E quais são dois dos atributos importantíssimos que nós temos? Três, para compreender. A justiça de Deus e a justiça do sofrimento que nós passamos. É a perfeição
E é a justiça de Deus e a bondade de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. E é a inteligência suprema do universo. Então, Deus nunca falha conosco. Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele quer o melhor para nós. Então, qualquer que seja a dificuldade, se nós estamos passando por ela, é porque certamente nós merecemos. E porque isso é bom para nós. E nós temos que mirar para o futuro. Não podemos nos queixarmos somente mirando a vida presente. Porque aí realmente não há justiça. Se nós ficarmos comparando a nossa situação para os nossos irmãos somente com a perspectiva da vida presente, não vai haver justiça em Deus. Mas se nós considerarmos as vidas sucessivas e a vida espiritual, aí nós vamos encontrar justiça no sofrimento. E por isso que o texto nos fala em tranquilidade para o futuro. Futuro que pode ser até mesmo na nossa vida material, mas que certamente para a nossa vida espiritual após a nossa morte, após o nosso desencargo. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia, a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje, mesmo a centésima parte da dívida, eu vos darei a quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações, para se liberar, pagando somente a centésima parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Então, quantas vezes talvez nós nos queixamos por algum problema atual, que certamente nos incomoda, porque senão não seria um problema. Mas quem de nós pode saber qual o tamanho da nossa dívida? E quanto será que Deus já nos perdoou? E talvez nós tivéssemos que pagar muito mais do que aquilo que estamos pagando. Quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação, com aceitação, sem revolta, sem rebeldia, e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça contrai uma nova dívida, que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso seria preciso recomeçar absolutamente, como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Então, em vez de nós nos liberarmos desse nosso sofrimento, dessa nossa dívida, aceitando sem rebeldia, sem revolta, nós acabamos, além de não resolver aquela questão que devemos resolver, para o nosso próprio melhoramento, ainda acabamos contraindo novas dívidas. Então teremos duas dívidas para resgatar. E se nós procurarmos o termo resignação, que é o título do capítulo no dicionário, nós vamos ver algumas definições que nós encontramos. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. No nosso caso, nós podemos dizer submissão à vontade de quem? À vontade divina, à vontade de Deus. Submissão e paciência em face dos infortúnios. Coragem para suportar os rigores dos infortúnios. Outro significado de resignação: disposição para aceitar uma situação de subordinação, obediência. Então, a resignação nos passa essa ideia de aceitação, de não rebeldia, de não revolta. Mas como nós vamos ver também, resignação não significa passividade.
Não significa que nós vamos passar por aquela situação incômoda sem nos esforçarmos para nos liberarmos dessa situação. Porque nós temos que trabalhar pela nossa própria evolução. E nós temos que agir, sermos ativos, porque dentre as leis do universo, nós temos a lei de trabalho, nós temos a lei de amor, nós temos a lei de evolução. Não existe lei do sofrimento, não existe lei de dor, não existe lei de amor, existe lei de trabalho. Então o sofrimento ele é sempre temporário, mas o amor ele é perene. O conhecimento adquirido do Espírito ele é perene. A dor, por pior que seja, ela é passageira. O sofrimento é passageiro. E aqui nós temos uma breve ilustração disso que nós dissemos até agora, por meio do Espírito André Luiz, comentando esse item do Evangelho. Acerto de contas. Enfermidade dolorosa, trate-se e não acuse a providência. Conflito íntimo, aceite-se e não cultive a amargura. Convivência difícil, melhore-se e não culpe os outros. Casamento atribulado, entenda e não complique as coisas. Parentela descontrolada, ajude e não se entregue a cobranças. Filho rebelde, aconselhe e não se renda à agressão. Pais exigentes, tolere e não fuja ao respeito. Fracassos repetidos, prossiga e não perca o equilíbrio. Vida apertada, trabalhe e não alimente a inveja. Morte inesperada na família, conserve a fé e não se revolte. Essas situações causam dor e desconforto, mas é preciso lembrar que a vida atual é acerto de contas com o passado. A aflição de hoje é o resgate do débito de ontem. Compreenda, pois, com a doutrina espírita, o propósito da experiência no corpo físico e, aprimorando-se à luz do Evangelho, pague sem reclamar, porque o sofrimento resignado dá direito a desconto na dívida. Contudo, e ele conclui, aquele que paga sob protesto, insurgindo-se contra a bondade de Deus, sofre as penalidades da insubmissão e contrai novo débito, permanecendo mais tempo no cadastro dos inadimplentes. Então veja a correspondência que ele faz, né? Já que o Evangelho fala em dívida, ele utiliza o termo então, dos débitos da dívida. A importância de nós entendermos a dor como um processo de auxílio, de ajuda, de evolução. Continuando o estudo do capítulo 5. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, né, só sob o ponto de vista material, aos que hajam vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, o Senhor dirá, a vós nada cabe, porque recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrena. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que encara a vida pelo ponto de vista da vida espiritual, da imortalidade, abarca num golpe de vista a vida corpórea.
Ele a vê como um ponto no infinito, compreende a brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. Porque se nós compreendemos a dinâmica das vidas sucessivas e que a nossa existência já tivemos e teremos ainda muitas existências terrenas, é um ponto muito pequeno essa nossa vida. Então o espírito se encoraja quando reconhece a brevidade da vida terrena. A certeza de um próximo futuro mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se queixar, agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então, efetivamente, aquela situação difícil pela qual nós passamos, ela é muito pior, muito mais dura, se nós temos apenas a perspectiva da vida material. Até porque não haveria justiça no mundo se nós tivéssemos apenas uma existência. Por que eu teria respeito pelos outros, por exemplo, se só tem essa vida mesmo? Eu nasci no berço, vou morrer no túmulo. Eu não preciso ter cuidado com ninguém. Não preciso ter escrúpulo com ninguém. E qual é a justiça, então, de um jovem, de uma criança falecer tão cedo e de uma outra pessoa falecer muito mais velho, se existe apenas uma vida? Daí todos os problemas que nós temos no mundo hoje, todas as desigualdades, as injustiças, não teriam uma explicação plausível se nós tivéssemos apenas a perspectiva de uma única existência. Mas por isso que a doutrina espírita nos esclarece e nos alivia o sofrimento, suaviza o nosso sofrimento pela perspectiva de que este momento vai passar. A dor presente vai passar. E o que fica é o amor, não a dor. E aqui temos mais uma vez também uma mensagem de André Luiz, chamada A Maior Aflição. Se você atravessa a hora mais difícil, observe estas recomendações. Fuja da revolta, mantenha a calma, entenda a situação, evite o desespero, sustente a coragem, revigore a fé, prossiga com otimismo, cultive a resignação, aceite a realidade, use o discernimento, faça o possível, exercite a prece, pense na reencarnação, considere a imortalidade, fortaleça a esperança, creia na bondade divina. A experiência no corpo físico não prescinde do sofrimento necessário ao aperfeiçoamento espiritual, mas a compreensão da vida eterna através das lições do Evangelho é sempre um bálsamo que alivia na provação dolorosa. Nos momentos difíceis, a maior aflição é estar afastado de Deus. Então, bem-aventurados os aflitos, como nos disse Jesus, pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Então, por que Jesus nos fala bem-aventurados os aflitos? Porque serão consolados. Porque ele sabia que a aflição, ela é uma oportunidade de aprendizado para o espírito. A aflição,
ela é passageira. E se bem aproveitada, ela será uma evolução, uma oportunidade a mais, um avanço para nós. E por isso que nós seremos consolados. Porque se nós demonstrarmos que temos fé em Deus, que temos confiança na sabedoria dele, na perfeição dele, na bondade infinita que Deus tem por nós, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. A morte do ente querido, um problema que estamos passando com um parente, uma dificuldade, aquela pessoa que nós achamos que é difícil, que a gente não consegue conviver bem, mas se vocês estão juntos, se ela está no teu caminho, é porque ela tinha que estar no teu caminho. É porque vocês têm uma ligação. É porque tu precisa resolver essa relação que tu tens com ela, que tu não sabes qual é, porque muito possivelmente é de vidas passadas, e Deus nos concede a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, de demonstrarmos nosso amor, a nossa paciência, o nosso entendimento. E por isso que toda dor deve ser encarada como uma bondade, um presente que Deus nos concede. Eu trouxe aqui também uma mensagem de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, em que ela nos fala duas pequenas mensagens. Todos sofrem enquanto estão no mundo, até porque nós sabemos que o nosso planeta Terra ainda não é um planeta de felicidade, ainda não é um planeta puro, porque não somos espíritos puros, somos espíritos integral e evolutivo, e portanto o choque, o conflito, ele é natural. Então todos sofrem em alguma medida enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante dessa fatalidade inevitável, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam, deixando resultados conforme o grau de evolução pessoal, através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da aflição e segue adiante, encorajado. E a seguinte mensagem que também nos fala do sofrimento e da dor. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistares novas marcas na escala da evolução. Lembra-te que Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te consideres desprezado, resvalando pela rebeldia ou pela blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança espiritual. Deus não tem preferências e ama a todos nós. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te nunca. Então essa é a mensagem que os espíritos superiores estão sempre passando para nós. Sem queixas, sem revoltas, mas apesar das dificuldades, compreendê-las, aceitá-las e seguir trabalhando, seguir estudando, seguir amando, para assim aproveitarmos essa oportunidade e na próxima já
teremos certamente mais confiança, mais sabedoria, mais serenidade. E aqui, quando falamos de serenidade, eu me lembro da oração da serenidade, que se aplica muito bem nesse caso, e que nos diz assim, essa oração: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando este mundo tal como ele é, assim como fez Jesus, e não como eu gostaria que ele fosse, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. E aqui na outra, na vida espiritual. Seremos plenamente felizes quando alcançarmos a sabedoria e quando exercitarmos as grandes virtudes do amor, da bondade, virtudes essas que estamos a caminho de aprender. E por fim, falamos em Jesus, falamos do Mestre, e nesse momento em que temos essa representação do Monte das Oliveiras, poucos momentos antes de Jesus ser entregue para julgamento, ele havia dito para seus 3 discípulos que estavam ali para que orassem e não deixassem cair em tentação. 22. Então ele se afasta 30 metros e começa a orar. E ele fala: Senhor, sei que tu podes tudo fazer e podes me afastar desse sofrimento, mas sei que não deve ser feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E Jesus chorou, e a passagem bíblica nos diz que o anjo de luz o sustentava. Inclusive algumas imagens mostram um anjo luminoso junto de Jesus, encorajando momentos antes de ele ser entregue e iniciar todo aquele processo que nós sabemos até o seu julgamento. Então, o que Jesus nos mostra? A aceitação, a resignação, saberia das grandes dificuldades que iria passar, rogou a Deus, mas terminou dizendo: sei que deve ser feita a tua vontade. E assim Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E Jesus mostra aí toda a sua grandeza, a sua coerência, a sua inteligência. Ele lá atrás tinha nos dito, na oração dominical: seja feita a tua vontade. Na oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu. Assim no mundo terreno como no mundo espiritual. E ele mesmo dá o seu testemunho. Pois quando orou, pediu: seja feita a tua vontade. E assim se fez. Então, que possamos, com essa mensagem, aprendermos e pedirmos a Deus que nos oriente, que nos console, seja qual for a dificuldade. Um problema afetivo, um problema financeiro, uma doença,
a morte de um ente querido, que possamos suportar essa dificuldade com coragem, com paciência, com esperança no futuro. Porque se nós temos o conhecimento do Evangelho e sabemos que a morte não é senão uma passagem para uma continuação, para a vida futura, que possamos ter fé em Deus, sempre, e saber sempre que Ele quer o melhor para nós, que Ele nunca nos abandona, e que possamos sempre nos inspirarmos na natureza, que está sempre em transformação. Pois depois da tempestade, nós sabemos que vem a calmaria, vem a renovação. Depois do inverno rigoroso, vem a primavera, com as flores, com os pássaros. E depois de uma noite de geada fria, nós temos o sol para nos esquentar, para quebrar o gelo das folhas e para permitir a continuidade da nossa vida. Que possamos agradecer a Deus e que Ele possa sempre estar conosco em todos os momentos da nossa vida, ruins e bons, porque no final de tudo sabemos que somente os momentos bons é que estarão para sempre conosco. Muito obrigado, irmãos, que assim seja.